né? Ou em Deus. Então nós vamos meditar nessa manhã no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16. Na verdade, a gente vai para o capítulo 19, nós vamos do 15 até o 20. Eu ia pedir para depois pular um ou dois versículos, vamos lá direto, e já resolve isso. E logo depois nós temos um tema aqui. Vamos ler então juntos? Vamos lá. Então, o Senhor lhe disse, isso é Deus falando com Elias, tá? Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, lá, e quando lá chegares, ungirás a Hazael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nimsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia, deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Estando ele com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E respondeu Elias: vai, volta, pois o que te fez ele. Pois o que te fiz ele. Tá? Esse é o 20, né? Vamos pegar até o 20, isso aí. Então, pare aí, por favor. Põe aqui o tema para mim aqui atrás. Em Deus, tudo faz sentido. Já reparou? Tem umas coisas que acontecem na vida da gente que a gente para pensar, mas gente, isso não faz sentido. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Não faz sentido. Você já reparou que tem situações, tem pessoas que entram nesse país de uma forma que é totalmente questionável, de uma forma pelo aeroporto, que você olha para a pessoa e você diz, gente, essa pessoa não tem condições nenhuma de um diálogo numa fronteira com a polícia aduana, na imigração. Como é que essa pessoa passou na imigração no aeroporto? A gente analisa a pessoa pelo que a pessoa mostra, né? Pela cultura da pessoa. A gente faz uma análise. Mas como é que a outra, que tem uma pessoa que tem uma cultura, uma linguagem mais fluida, mais fluente, não conseguiu passar? Não faz sentido. Mas em Deus tudo faz sentido. Sabe, em Deus tudo faz sentido. Quando a gente lê essa passagem de 1 Reis 19, do 15 até o 20, a gente encontra um homem chamado Elias. Esse profeta é aquele profeta temido pela multidão, pelos reis. Era um profeta que ele fez grandes coisas. Grandes coisas ele fez. Ele era o profeta do povo. Ele é o profeta que orou e a chuva não caiu por 3 anos. E depois ele orou e a chuva caiu. A chuva choveu, como diz o outro. A chuva choveu, a chuva caiu. É uma redundante, né? Mas
depois. Ele teve um afronto com os profetas de Baal e Azera. Ele destruiu todos eles. Ele venceu todos eles. Mas este homem ouviu da parte de Jezabel que ela iria o matar. E ele foge. Ele foge de diante da profetisa de Baal. E essa passagem é justamente aí. Se você olhar esse capítulo 19 todo, você vai encontrar ele fugindo. E o próprio Senhor manda ele ir para um certo lugar. E ele chega nesse lugar e se esconde. Aí, na ausência da voz de Deus, ele começa a achar que Deus vai falar com ele, um trovão. Aí entra os assembleanos, né? Na tempestade, fogo, e no vento, sopra o vento. E Deus não estava nada nessas situações. A Bíblia diz isso. Não estou falando do assembleano, né? Estou apenas dando uma comparação, porque é fogo puro. E aí Deus começa a conversar com Elias, uma brisa bem suave. Aí o anjo aparece, serve a ele pão e água. E ele volta a dormir. Eu estou te contando o capítulo, para você possa chegar até aí, junto comigo no 15. Depois ele dorme de novo. Ele andou muito. Depois ele dorme, aí aparece o anjo de novo, pão e água. Ele se fortalece, aí Deus diz, agora você vai e segue o teu caminho, eu vou te notificar. E ele tem força, ele anda por dias até chegar ao Horeb, até chegar ao lugar que Deus tinha separado com ele. Ele vai se enterra de novo, porque a notícia corria que Jezabel queria matar. Agora imagine um homem que orava e Deus fazia acontecer maravilhas. Imagine um homem que tinha um poder, uma intimidade, que os reis o temiam, e agora este homem, diante de uma palavra de uma mulher, ele tem essa mulher. Né? Você vê o poder desta mulher dentro da convicção dela no rei que ela tinha. Ela era uma profetisa, então ela é profetisa de alguém que profere alguém. Então ela era uma líder de Baal. E ela disse que não terminaria o dia, o dia passaria, mas no dia seguinte ele estaria morto. Aí é quando o Senhor tem esse diálogo com ele, dentro daquele lugar. E começa a expressar a ele uma série de coisas que ele precisava entender. E a principal dela foi quando ele diz, vai, unge o rei da Síria, unge o rei de Israel, e unge a Eliseu como teu sucessor. E aí que vai entrar a história desta manhã. E aí que entra o posicionamento desta manhã. Tem coisas, irmãos, que a gente olha, mas a gente acha que não faz sentido. Não faz sentido uma pessoa estar dentro de uma igreja, vamos trazer isso para o contexto, nós como igreja, como comunidade, como reunião, como família, como grupo. Uma pessoa que está aqui ao lado de um pastor, há tanto tempo trabalhando com um pastor, ou uma mulher está do lado de um pastor, trabalhando tanto tempo com um pastor, e de repente Deus envia alguém da noite para o dia, vamos dizer assim, não de hoje para amanhã, mas de um tempo para o outro, rápido, e Deus começa a levantar essa pessoa no meio da congregação. Aí as pessoas olham, mas não faz sentido, tem uma hierarquia aqui, que tem que ser assim. E o pior, não vou dizer o pior, mas o mais difícil disso tudo é que aqueles que não conseguem ver, mas aqueles que conseguem ver, sabem que é de Deus, sabem que faz sentido, mas às vezes nós, os próprios pastores, a gente olha para a situação e fala assim, e o pior de tudo é que
que eu tenho que preparar. Se eu vou preparar, eu vou ter que passar por cima de B, de C, de D, de E. Não faz sentido, Senhor. O Senhor não é um Deus desorganizado, né? Assim que a gente pensa. Não é assim. Mas com Deus, tudo faz sentido. Com Deus, tudo faz sentido. O que acontece é que, às vezes, você olha para a situação na vida de alguns homens e você fica pensando assim, né? A tendência é quando você encontra uma pessoa em situação difícil, você acha que essa pessoa tem que ser destacada de um grupo, colocada sobre uma cadeira distante, dada uma atenção à parte, e não trabalhar com ela para ver se ajuda ela numa situação que ela precisa ser ajudada. E o que mais Jesus faz é quando Jesus encontra com as pessoas em situações problemáticas, o que Jesus mais fazia era se aproximar deles, trabalhar com eles e exaltar a eles. Aí outros de fora dizem assim, mas como é que pode? Ele está bebendo e comendo publicano. Ele está falando com uma prostituta. Ele está dando honra a uma mulher que há pouco tempo foi pega em adultério e agora está do lado dele, só porque está... Tem coisa, irmãos, que nós... Lembra quando nós pregamos aqui sobre Bartimeu? Que Bartimeu estava ao longo do caminho e quando ele ouve Jesus passar, ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o povo dizia, cala a boca, rapaz, tu está incomodando, não vai acontecer nada, ele não vai te ouvir, olha o barulho, cala a boca, tu está gritando, e ele gritava mais alto, e Jesus, para, diga que vem. Aí os próprios que disseram para ele, cala a boca, disse, olha, tenha bom ânimo, ele te chama. Sabe o que? É coisa que não faz sentido, mas em Deus, tudo faz sentido. Deus não dá, como diz lá fora no mundo, nó cego. Quando a gente olha para ver, tem umas pessoas, irmãos, que chegam na igreja, sabe, eu digo na igreja, não é aqui, mas na igreja em geral, ao longo da nossa vida, que você olha para elas, você não dá nada sobre ela. Você fala, meu Deus, isso vai me dar dor de cabeça. Isso vai ser até perigoso para manter essa pessoa na igreja. É até perigoso manter essa pessoa na igreja pela instabilidade. Olha, essa pessoa tem um hábito de criar situações. Tem um hábito de criar opiniões. Olha o comportamento dessa pessoa. Estou falando isso homens e mulheres, né? Jovens, pessoas assim, em tese. Estamos falando em tese. Mas no final da história, porque com Deus, irmãos, não é o começo. Com Deus é como termina. Com Deus não é como começa as coisas. Tudo com Deus começa de fora do lugar. Todos com Deus começa com fora do lugar, mas termina no lugar. Sabe? Porque não existe santo, não existe perfeito, não existe ninguém bom. Que isso, pastor? Você está ofendendo? Não, a Bíblia diz que não tem. O próprio Jesus diz que ele não era perfeito, o perfeito era Deus. É o homem falando que ele não era bom, o bom era Deus. Mas eu estou falando de Jesus? Não, estou falando que o homem, Jesus, porque Jesus era o nome do homem, o Cristo era o Messias, tá? Então, não confunda Jesus com Cristo, porque o sobrenome de Jesus não era Cristo. Ele tinha lá o sobrenome dele com Maria, tinha lá, não sei qual era o sobrenome de Maria, mas o nome era Jesus. Jesus é nome de homem, como seu filho pode ser Jesus e o meu filho pode ser Jesus. Agora, o Cristo era um adjetivo para ele, que dizia que ele era o Messias enviado. Então, como tudo no Brasil se junta e no mundo se junta, juntaram Jesus Cristo. Mas não confunda, o nome de Jesus de família não era Cristo. Não existe família Cristo, existe família de Cristo, tá? Mas não existe sobrenome Cristo. Eu nunca vi ninguém com sobrenome na família de Cristo, tá? Jesus já vi bastante, mas ele não era um salvador. Era um homem como você e eu. E Jesus, que nós estamos falando agora, era um homem como você e eu. Entenda isso.
Agora, quando a gente começa a olhar para a situação de Elias, a gente começa a encontrar Elias com uma responsabilidade. E uma coisa que me chama a atenção de Elias é que, normalmente, irmão, é assim, olha, sacerdote vem de uma família espiritual de sacerdote. Se você é um sacerdote ou uma sacerdotisa, a sua família, no costume judeu, tá? Era todos levados a ir para a escola de sacerdote. Não tem jeito. Espiritualmente, essa era homens, não mulheres. Homens era levado para a escola para se formar em sacerdote. Mas profeta era diferente. Profeta era levantado no meio do povo, não tinha uma escola. E até hoje existe aí, eles fazem aí escola de profeta, eu não sei o que eles focam na escola de profeta, porque eu fiz escola de profeta na igreja uma vez, mas eu ensinei a Bíblia. Eu não sei o que eles ensinam nessa outra escola de profeta, eu não sei. Era só uma questão de fazer um estudo bíblico mais aprofundado sobre o que era um profeta. Eu, a minha, quando eu fiz, aí fora eu não sei. Mas eu não formei ninguém profeta que dê para essa pessoa os poderes, que até mesmo eu não posso ter, porque eu também não tenho, de essa pessoa ter revelação, dessa pessoa profetizar para os outros, porque eu não tenho poder de fazer isso. Eu não tenho esse poder, não posso dar o que eu não tenho, né? Não tenho. Mas aí o que acontece? Deus manda, o Senhor manda Elias a ungir a quem? Eliseu. E aonde ele encontra Eliseu? Trabalhando com boi na terra, arando a terra. Arando a terra. Sabe? Ele não mandou Eliseu procurar um profeta numa escola de profeta. Numa escola de profeta. Mandou Elias ungir Eliseu no tal lugar, numa família tal, num lugar tal, numa casa tal. Ele chega lá e encontra ele arando a terra com boi. E aí o que ele faz? Se ele faz isso, olha, se a gente, pastor, fizer isso com alguém, eu acho que esse alguém sai até da igreja. Se eu pegar meu terno e dar uma ternada em alguém, assim, ou a minha jaqueta, já viu o que eu te fiz? Agora se vira, concorda? A pessoa fala assim, para que deixe de ser grosso. Que história é essa de me dar uma troletada com terno e com a jaqueta? Nunca vi isso numa igreja, não é assim que se faz. Tem que mandar dobrar o joelho, derrama 1 litro de óleo na cabeça. É assim? Não é assim que é o contexto? É por isso que eu digo, irmão, tem coisas e coisas. Deus não é um Deus limitado que só faz tudo certinho, porque tem uma lista. Para consagrar um profeta, tem que ser assim, vem na frente, dobre o joelho, curva a cabeça, derrama um balde de óleo, mancha o chão da igreja toda, e depois manda as irmãs lavar tudo com sabão, e agora o profeta não pode lavar durante não sei quantos dias. Nada disso. Elias vai, pega ele, joga a capa nele, fala do apóstolo. Vai, beija seu pai, beija sua mãe, volta rápido, porque você entende o que eu fiz com você hoje. Ou seja, você está pronto, agora vem. Me siga, porque você vai ser o meu sucessor. Você está me entendendo? Então tem coisas, irmãos, que a gente olha e a gente fala assim, gente, não faz sentido. Mas faz, em Deus tudo faz sentido. Em Deus todas as coisas se encaixam. Você já pensou se algum dia você me traz aqui um cego e manda eu orar por ele, eu oro, mas vou lá, cuspo na mão, passo no rosto dele? As pessoas, pastor, são imundos, o senhor é uma pessoa suja, o senhor é uma pessoa sem higiene. Pois é, mas eu estou fazendo o que Jesus fez. Jesus pega uma saliva e esfregou, ou então faz uma saliva, faz uma lama no chão, esfrega no rosto da pessoa para curar de uma deficiência. Que isso? Isso tudo em Deus faz sentido. Aleluia. Mas por que Deus fez? Porque Deus fez. Mas não quer dizer que é uma via de regra. Entendeu? Não pode fazer sentido aos teus olhos, mas aos olhos de Deus faz sentido. Aos olhos de Deus faz sentido. Sabe? Elias, ele não entendeu, porque ele não esperava, sabe? O que ele tinha que fazer era algo que não era o contexto que ele vivia. Ele era um profeta. Irmão, o que era um profeta naquela época? Eu posso dizer para vocês com
um pouco conhecimento que eu tenho, porque eu não vivi naquela época. Mas um profeta naquela época, ele vivia sempre afastado do povo. Viu? O profeta não era um profeta que caminhava com o povo. Ele sempre era afastado do povo. Por quê? Porque ele tinha que ter um momento dele com Deus, de momentos de oração, momento de busca. Um profeta, ele tinha que ter conhecimento em todas as áreas. Epa, tem pessoas que acham, mas Deus usa até o cavalo. Mas você é cavalo. Se arrume, se aprume, e ela aprendeu alguma coisa. Viu, Pedra? Porque tem gente que é pedra. Topeira vai morrer topeira porque quer ser topeira. Mas Deus não é assim, sabe? Deus, um profeta, ele tinha que estar, veja bem, ele tinha que estar consciente de todas as coisas que estavam em volta dele. Por que eles iam, ao combater os profetas de Baal, ele deixou de fazer tudo o que eles faziam? Ele entendia tudo o que eles teriam que fazer. Por quê? Ele conhecia o sistema dos adeptos a Baal. Você está me entendendo? Ele conhecia o sistema da temperatura. Sabe, ele sabia que ao longe, quando tivesse uma nuvenzinha, ele sabia que aquela nuvem, ao chegar, ia se tornar uma tempestade. Se você pegar uma criança dessa, mandar olhar no horizonte, no céu, aquele céu de brigadeiro, sabe, aquele céu azulzinho, de manhã bonito, olha lá, aí vê uma nuvenzinha lá embaixo, aí você pergunta, o que é aquilo? A criança vai dizer assim, aquilo o quê? Às vezes nem está vendo a nuvem. A nuvem está longe, aquela coisinha lá, aquilo não é a nuvem. O que você quer saber? O que é aquilo? O que aquilo vai transformar? Ela sei que vai transformar, ué. A criança não sabe. Um profeta conhecia de tudo um pouco. Por quê? Porque quando Deus, o levava a profetizar na vida de um rei, ele tinha que ter estratégia de guerra, conhecer estratégia de guerra, e o Senhor usar o que ele conhecia para dar estratégia de guerra àquele rei para vencer o que tinha que vencer. Então, irmão, esse negócio de profeta, sabe, somente naquela visão. Olha, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, quantos têm andado pelo YouTube esses últimos dias? Eu tenho andado, levantando minha mão, não estou perguntando para jogar cima de você. Você já viu a quantidade de profecia matando Lula, matando Bolsonaro, acabando com o mundo? Deus já está assim, qual delas que eu vou honrar? Irmão, está demais. Parece casa de aposta. E as pessoas mostram o rosto delas e falam, Deus me deu um sonho. E joga o sonho. A outra, nessa madrugada Deus me leva. Irmão, isso é comércio. Isso aí é gente querendo se lançar as últimas notícias como artista. Irmão, se Deus te der uma visão, busque a visão de tal forma e faça exatamente como Deus te deu. Irmão, não dá. Irmão, não dá para Deus dar a um e a outro. Você tem que vai matar os dois. Pode matar, mata todo mundo, até você e eu. Mas um está matando o outro está matando o outro, segundo os profetas. Pode acontecer? Pode, mas não é desse jeito que estão falando. É a mesma coisa o time de futebol, de um lado tem crente, do outro tem crente. Os dois entram, aí Deus fala assim, qual que eu vou ajudar? Os dois estão comigo. Eu vou dar empate, que é mais fácil. Vou dar empate, porque aí eu agrado todo mundo e desagrado todo mundo. Você está me entendendo, irmão? Irmão, ei, eu acho assim. Deixa pra cá, olha aqui comigo. Eu acho assim. Eu acho que o meu Deus não precisa ser envolvido nessas coisas do dia a dia de política. Não. A gente volta. A gente vai lá, vota em quem você quiser votar. Não precisa ser santo e nem tem visão espiritual para ver o que tem que ver. Não precisa. Basta ter uma consciência, um entendimento de pai e de mãe do que é certo e errado para votar em quem você tem que votar. Deixa Deus no lugar de Deus. Mas quer orar para Deus, para que Deus possa te orientar? Ore. Quer jejuar para que Deus possa jejuar? Obedecer não, mas abençoar o seu jejum? Jejua. É você e Deus. Agora eu só acho
Eu só acho que existem ocasiões muito mais necessárias para você orar e jejuar por uma causa mais justa. Sabe? Uma causa mais justa. Porque a gente está no meio do tiroteio de profetas. Vocês já viram? Já viram? Eu estou falando alguma coisa diferente com alguém aqui? Não? Vocês já viram a quantidade de profecia? Aí quando chega no dia 30 à noite, que acabar as eleições, que um ganha, cadê os profetas do outro? Tudo some. A tiazinha do coque corta o cabelo, pinta de louro, faz uma maquiagem, o irmãozinho do terno vai. Some. Dá desculpa, não, mas não é para essa vez que Deus está mostrando no futuro, no futuro Deus pertence. Mas o profeta, ele tem que estar ligado em todos os pontos, sim, para poder ter entendimento. Aí quando Eliseu chega, quando Elias chega, enquanto Eliseu arando a terra, ele fala assim, eu posso pensar em mim, que isso? Que isso? Agora Deus, veja bem, esse é o exemplo, irmão. Eu vou entrar na intimidade de você e Deus e eu e Deus. Eu vou entrar na igreja ainda, não estou entrando, estou na história ainda. Veja bem, é o mesmo que você chegar, Deus te levar para um lugar, uma igreja, um evento, aí Deus manda você olhar assim, sabe aquelas intuições de Deus, aquelas coisas de Deus? Aí Deus fixa uma pessoa, ele fala assim, esse ou essa é a tua sucessora. Você vai ficar doido. Isso, sai, bicho ruim, não é você, não é Deus, não, isso é um demônio. Por quê? Não conheço a pessoa. Olha o tipo da pessoa. Olha condições. Não, minha sucessora, não. No meu trono sobe quem eu quero. Tem gente que é assim. Não, vai ser aquilo que. Não, isso é voz. Isso é voz. Sabe, irmão, eu andei numa fase espiritual muitos anos atrás, quando comecei a ler livros de Rebecca Brown, ler livros de Porcos na Sala, quando eu comecei a ler livros de... A Rebecca Brown tem diversos livros, Batalha Espiritual, eu não me lembro mais, só tantos eles, não tem em casa para ler. E aquilo começou, eu era espírita, e aquilo veio, e muita coisa dela eu conheço pelo espiritismo, não pela igreja. E sei que algumas coisas são verdadeiras, mas tem coisas ali que eu não conheço, para mim era novo, para mim. Hoje em dia eu já dei um outro pensar. Aí chegou um tempo que eu estava dentro de um carro e passei pela rota, alguém conhece toda aí. Aí essa rota que vem aqui em Watertown, que a gente pega ela aqui em cima na 17, ela vai por dentro, sai lá em Milford. Que rota é aquela? 57? 67? Que ela vai por dentro da montanha. A gente até pegar a água, do balancete de água lá para trazer para a igreja, ali. Aí tem um trecho dela que é bem escuro, bem escuro. Irmão, eu ouvindo, olha como é que o bicho ruim, ele é oportuno. Olha como é que o diabo é oportuno. Eu nesse andamento todo, minha mente meio confusa, eu não era pastor ainda, meio confusa. Né? Alguém muito mais próximo da gente, já vivendo essas experiências e falando um monte de coisa. Eu falei, escutei no meu ouvido, para o carro aqui agora, olha para a direita, eu olhei. Está vendo esse pitch black, essa escuridão que está aqui no meio das árvores? Entra lá, porque lá dentro eu quero conversar contigo. Eu digo, cão, sai de mim, porque eu já tenho medo de dormir sem luz no quarto, imagina entrar na árvore. Sai de mim, o meu Deus é luz. Meu Deus não fala mais comigo, não. Sai! Ei, deixa eu ter que sair mesmo, sai de mim, olha. Ei, irmão, eu estou sendo bem, olha, é verdade, estou dizendo para vocês. Eu me repreendi na hora, eu olhei no espelho assim, sai de mim, cão. Eu me olhando no retrovisor do carro. E o carro, aí que eu pisei dentro do vidro. Não, ele vem atrás, pega meu carro, e aí? Irmão, juro, em Cristo Jesus que eu estou contando para vocês. É assim, desse jeito. Sabe? Se a outro para, vai entrar para dentro do mato madrugada. E aí não vai acontecer, vai ser picado, mordido, ou o que for, por cobra, por qualquer bicho, ou então não vai ter revelação nenhuma, ou então o cão aparece. Ele vai achar que é Deus. Aí teve um dia, eu já estava como auxiliar de pastores, do meu pastor, lá em Denver, na igreja lá de Denver, e aí eu estava dando expediente aquele dia. Meu pastor dava expediente num dia, eu estava no outro.
Né? Ficava lá o dia todo, enquanto ele ficava em casa ou ia fazer alguma coisa. Depois era eu. E assim ia sucedendo um ao outro. Aí um dia teve um problema numa família, o homem era muito, mas muito endemoniado. Né? Muito. A mulher dele frequentava a igreja, os filhos, mas o marido ia de vez em quando, mas ele era, olha, se aquele chegasse no inferno, o diabo ia mandar ele embora. Com medo de golpe de Estado. De tanto que ele era endemoniado. Era mesmo. Eu não vou falar o nome, de repente o Daí lembra, e aí eu não quero envolver o Daí nessa história, porque o Daí do meu tempo, nós tínhamos desse tempo lá em Denver. Nós éramos no mesmo lugar, a gente comia em Deus, a comida de Deus na mesma mesa, na mesma igreja, não era? Não vou falar não. Aí, eu estava. Gadara foi da onde ele veio, né? Ele era gadarento, né? Mas o nome dele, como a Bíblia não fala, não vai falar, né? Eu também não vou criar. Mas eu sei o nome dele, mas foi. Enfim, eu estava dentro do escritório, eu escutei aquela voz, ele está chegando. Assim como eu escuto vocês, eu escutei a voz, está chegando. E olha, não deu 5 minutos depois, o carro estacionou no estacionamento, em frente à porta, entrou ele, a mulher e os filhos, ele estava realmente endemoniado aquele dia, foi uma luta, mas depois ele foi para casa, foi bem, nunca mais vi. Eu contei essa experiência para um pastor que frequentava, esse pastor, ele era assíduo nesse meio, tipo Rebeca Abraão, essas coisas todas. Ele era um pastor que fez muito encontro com Deus no nosso tempo. Ele não era do nosso ministério, ele era de Framingham, ele era de Valadares. Valadares é Minas, não é? Ele veio de Valadares, ele era baixinho assim, a esposa dele pregava muito bem, ele era mais calminho, mas ele era mais ativa. Contei para ele, ele falou assim: pastor Gabriel, quando for assim, leva um papo. Quando for assim, conversa. Eu digo: tá tarde, amigão, sai desse corpo que não te pertence. Eu não estou para ter diálogo com o diabo. Eu sei que aquela voz era o diabo me avisando, sim. Sabe por quê? Porque eu tenho uma sensibilidade, e ainda pedi muito para Deus tirar. Sabe? Muito para Deus tirar. Parece que Deus deu uma guinada das coisas e levou para o outro lado, e a sensibilidade continua de uma outra forma. Eu sei muito bem que como pode alguém me dizer diante de Deus que eu tenho que ter um diálogo com o diabo. Com o diabo não tem diálogo. Com o diabo se fala assim: sai no nome de Jesus. É só isso. Por quê? Primeiro, é o inimigo nosso. Segundo, não faz parte da família. Terceiro, não vem para edificar a vida de ninguém. Quarto, não tem aliança nenhuma. A escuridão com as trevas. Com a luz, a escuridão com a luz. Não tem para ter comunhão. Eu digo: não, o Senhor está totalmente errado. Não, mas isso é uma experiência espiritual. É uma experiência que eu não quero ter. Por quê? Porque da onde eu vim o Senhor não conhece, mas eu conheço muito bem. E tem uma coisa: e eu sou igual ao alcoólatra anônimo. Basta tomar a primeira e eu vou ficar o resto da minha vida tomando a cachaça. Verdade? No mundo espiritual é a mesma coisa. Basta eu abrir uma porta e o diabo toma acesso à minha casa. E a Bíblia diz, eu falei para ele: o senhor é pastor, o senhor conhece. A Bíblia diz que quando ele volta, ele não volta sozinho. Ele encontra a casa vazia e traz 7 vezes mais com ele. Comigo não, doutor. Comigo não. Se você quer conversar, converse na sua casa, converse no seu carro. Comigo não. Não tenho diálogo com o diabo. Você está me entendendo, irmão? Por quê? Porque o diabo sabia muito bem que eu ia escutar aquela voz e que depois alguém ia me introduzir uma forma de ter um diálogo. Eu preciso ouvir Deus. Gente, eu tenho tanta falta de ouvir a voz de Deus. Todo dia eu sinto falta de ouvir a voz de Deus. Sabe? Claro que eu sinto falta. Eu quero ouvir Deus os dias, mas no diabo eu não quero ouvir nada. Por quê? Porque se alguém olhasse para mim, ouvindo eu falar o que eu falei, ele ia dizer: não faz sentido o que ele está falando. Mas em Deus tudo faz sentido. Eu sei de onde eu saí. Eu sei o que eu fazia. Eu sei o que eu conhecia. Você está me entendendo? Eu não posso abrir porta, porque senão eu abrir porta, eu dou acesso. Dando acesso, eu perco a minha intimidade com Deus.
não tem acesso. É por isso que quando eu digo para vocês que eu não boto vermelho e preto no meu corpo, eu não ponho vermelho e preto no meu corpo. Não tenho nada que você use. Use o que você... Eu não sou nem flamenguista para não ter problema. Sabe, eu não sou nem flamenguista. Eu não gosto das cores. Não é do time, não é das pessoas que trabalham no Flamengo. A cor não me faz bem. Ela me traz um peso na minha vida espiritual. Eu não gosto. É só questão... Mas se a igreja usar, use, não tem problema. Não é você, é eu. Se você pedir a minha opinião e escutar o que eu tenho para te dizer, eu vou te dizer o que eu tenho para te dizer. Mas nunca vou dizer, não. Tem pessoas que fazem isso doutrina. Por quê? Ah, mas não tem nada a ver. Pois é, mas na minha vida tem tudo a ver. Beijo lá em casa é direto. Não tem problema nenhum. Está cheio de beijo. E vai. Por quê? Porque acontece, irmão, é que a gente precisa ter esse sentido das coisas. Toca. Tem coisas que não adianta. Eu tive ovelhas minhas novas, meninos novos, aqui mesmo nesse prédio, não nessa igreja, mas nesse prédio, que em escola dominical, eles não, se eu passar numa encruzilhada, tiver lá umas coisas no chão, eu passo, chupo tudo. Se tiver doce, eu pego e como. Eu digo, assim não, filho. Faz isso não. O diabo é espírito. O diabo não é a pessoa que você fica na rua, dá um burro na cara dele, ele dá na sua, vai inchar, ele não vai embora. Não. O diabo é espírito. E calma. Existe território que você não pode tomar territórios. Você só toma no poder de Deus. Quando o poder de Deus orienta. Jesus não chegou em Gadara, meteu o peito, eu vim aqui porque eu quis. Olha, pode juntar, vem todo mundo junto. Junta tu, sozinho, um só não vem não. Que para mim é pinto, vem todo mundo junto. Vocês vão ver o que vai acontecer agora. Jesus regaçou a manga e bateu. Não, peraí. Não. Jesus foi na dependência, ele mudou a rota. Ele mudou a rota para parar em Gadara, porque havia ali uma missão a ser cumprida de Deus. O diabo, irmão, tem seus territórios. É por isso que tem principado e potestade. Os principados são os príncipes que regem áreas do bairro, áreas da cidade, áreas dos estados e áreas do país. É por isso que você vai em cidades que elas são mais sujas, ou mais arriscadas, ou mais abandonadas da outra que está do lado. E quando você olha o poder aquisitivo das pessoas, são basicamente quase o mesmo. Mas por que eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de atmosfera, dá para entender? Sabe, de ambiente, dá para entender? Mas por que aqui é assim, aqui é assim? Por quê? É porque são os principados que têm localidade, tem legalidade no local. Toda cidade tem, chama-se principado. É por isso, irmão, a nossa história aqui, nessa cidade, nós já entramos, tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Mas o meu ministério, o ministério que Deus colocou na minha mão, nós já fechamos todas as entradas dessas cidades que cercam a Nova Etapa. E também já fechamos todas as saídas que fecham Nova Etapa. Porque o Senhor nos deu estratégia, há muitos anos atrás, que nós tínhamos, para estabelecer uma igreja aqui, nós tínhamos que fechar as entradas. E fechar as saídas, para tratar dentro da cidade, no plano espiritual, o que tinha que acabar aqui dentro. Porque se tivesse um plano de fuga, depois eles retornariam. E nós fizemos isso durante a noite. Tivemos que orar nas entradas e saídas e fazer todo o processo que Deus nos deu. Fiz. Isso tem poder? Em Deus tem, porque em Deus tudo faz sentido. Você está me entendendo? É via de regra, isso é ensinamento, está na Bíblia? Não da forma que nós vamos fazer. Por que nós fizemos? Estratégia de Deus. Porque tudo Deus dá estratégia. A palavra de Deus diz: o que nós tivermos nas nossas mãos, nós devemos apresentar no altar de Deus.
Viu? É por isso que quando você compra comida no mercado, você não sabe o produtor, a religião que ele tem. Você não sabe qual é a religião do produtor, sabe? Sabe a religião do quem fornece a carne para você comer no mercado? Não. Então, o que Deus nos ensina? Tudo que nós comprarmos, coloque a sua mão e abençoa. Porque lá na vida de Paulo teve uma questão dessa. Mas eu vou comer essa comida consagrada aos ídolos, aos deuses. Aí Paulo ensina, não, peraí, se você não sabe que essa comida são dos deuses oferecidos, então, se você não sabe, você come. Abençoa e come. Mas se você sabe, não come. É o que Paulo nos ensina, não come. Você já sabe. Como nós não sabemos, o que nós temos que fazer? Colocar as nossas mãos sobre e orar. A gente tem o hábito de ganhar muita coisa quando chega aqui, não é verdade? Quem já ganhou coisa quando chegou aqui? Para formar a casa. Amém? É uma bênção, né? Mas a gente não sabe a precedência dessas coisas. O que nós devemos fazer? Na nossa casa, nós devemos colocar a mão e orar, agradecer a Deus e apresentar a Deus. Porque ninguém sabe quem deitou sobre o seu colchão. Às vezes é difícil entrar nessa área de libertação, porque não é o nosso foco. Mas às vezes, irmãos, tem um espírito de sensualidade naquele colchão que já virou um ninho de diabo, de demônio sobre aquela manifestação do sexo. Aí você pega aquele colchão lá para dentro da sua casa, você está deixando entrar. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, quando abrimos a porta da nossa casa, nós estamos dando autoridade no mundo normal, físico, eu e você, e no mundo espiritual. Por quê? Porque você tem consciência de que é Deus e o poder de Deus. Quando você põe uma coisa para dentro da sua casa, sem saber a precedência daquilo, e não ora, você está dizendo, entra, a casa é sua. Entra, a casa é sua. É assim que funciona. Por quê? Porque as coisas em Deus têm tudo a ver. A gente tem que saber o que nós precisamos fazer. Agora, tem alguns pontos que eu gostaria que você adentrasse junto comigo para a gente finalizar essa mensagem dessa manhã. Primeiro, aqui ó, não deixe que os teus olhos, guarde isso, não deixe que os teus olhos te enganem. Não deixe que teus olhos te enganem. Viu? Porque às vezes tem situações na sua casa, na sua vida, que você está pouco de alcançar uma bênção, mas você não consegue ver a bênção. Deus tem um projeto para a sua vida, mas as pessoas te criticam tanto, te mostram um espelho que não é verdadeiro, mas é um espelho mentiroso, e você começa a se ver da forma que está vendo no espelho. Não deixe que os teus olhos enganem. Não deixe que eles te enganem. Porque o que Deus está vendo não é o que você está vendo. Quando Israel olhou para Davi, via no Davi um homem chamado adúltero. Um rei que era adúltero. Ele adulterou. Mas quando Deus olhava sempre para Davi, via um homem segundo o coração dele. Deus passou por cima, ignorou o pecado de Davi. Não, ele disse assim, olha, você está perdoado, mas a espada, ela não sairá das tuas mãos. Você vai lutar até o final. Você vai ter o preço do pecado que você cometeu. Eu te perdoo. Mas a justiça, o amor de Deus, que escute bem isso. O cuidado do pecado é esse. Cuidado com o pecado é esse. O amor de Deus não anula a lei de Deus. Ouviu? O salário do pecado é a morte. Não é que você vai morrer amanhã, você pode até morrer. Aliás, todos nós vamos morrer um dia. Mas a morte é espiritual, ou seja, a sua distância de alguém chamado Deus que te ama tanto. É o pecado. Você está entendendo? Agora, Deus te perdoa, mas só que tem a consequência do pecado. E a consequência do pecado, você vai passar pelo processo da consequência do pecado. Faz sentido, não, essas coisas? Tem algum sentido. Em Deus, tudo faz sentido. Não tem nó cego, querido.
Não tem mal sério. Primeiro, não deixe que os teus olhos te enganem. Tá? Vamos lá, 1 Coríntios, por gentileza, só para te dar uma passagem. 1 Coríntios 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, versículo 9, só a parte A do versículo, só para a gente finalizar o que a gente está falando. 1 Coríntios 2, 9, 2A. Mas, está escrito, as coisas, é isso que você precisa entender, é só a parte A do versículo. As coisas que os teus olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, e nem penetraram ao coração do homem, são estas que Deus preparou para os que o amam. A opinião dos homens, a opinião das pessoas, não pode exercer nenhuma pressão, condição, posição na sua vida. O que importa é que Deus tem uma visão, posição na sua vida. Não é o que você vê, mas é o que Deus vê na sua vida. Mas as pessoas falam isso, que eu sou assim, sou assado. Importa-se com o que Deus diz sobre a sua vida. Segundo posicionamento, não desista do que Deus lhe prometeu, porque você não consegue ver. Deus tem uma chamada na vida da pessoa, Deus tem um plano para a vida das pessoas, mas a pessoa não vê nenhuma formação, nenhum vestígio que aquilo vai acontecer, e depois elas entregam o barco, elas desistem, isso não vai acontecer. Não desista do que Deus te prometeu, que o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Terceiro, não despreze o que Deus lhe deu na sua vida. Eu não vou cantar mais, simplesmente porque as pessoas fazem cara de sorrir quando estou cantando, as pessoas conversam como estou cantando, as pessoas levantam, que dá unção de banheiro, né? Tem uma unção de banheiro que acontece só na hora. Tem uns que fazem isso porque não quer ouvir a pessoa cantar nem pregar, né? Tem outros que fazem porque são quem tem deficiência, né, renal, sabe lá o que é. Mas tem uns não, que é a unção do banheiro. Na hora da mensagem, já tive pessoas na igreja, no meu ministério, na hora de pregar, eles iam tudo lá para baixo, nessa igreja mesmo. Ali embaixo as meninas dobravam as saias, estava aqui em cima, se maquiava, fazia cabelo, batom vermelho, tomava rumo das boates. Depois tinha que buscar a boate, né? Bêbado, preso, fazendo sexo no carro, tinha que buscar. E vida de líder é isso. É buscar quando está perdido. E depois trazer para Deus restaurar, né? Porque a gente, né? Hoje em dia estão tudo por aí, sabe Deus. Mas a gente tem que, não despreze o que Deus lhe deu para a sua vida. Você tem um propósito de Deus. Se estão agradando, se estão batendo palmas, se estão de pé, se estão chorando porque você prega, porque você canta, porque você declama, não se importa. E isso vai morrer junto com eles, isso vai morrer junto com você. Mas uma coisa eu sei, que quando você estiver diante de Deus, todas as suas obras serão contadas para o seu galardão. Queremos pouco ou não queremos pouco? Quarto, não permita que aquilo que você está vendo roube a certeza do seu coração. Eu vou parar aqui porque são 8, eu não quero perder você. Não deixe que os teus olhos roubem, sabe, aquilo que Deus plantou no seu coração, aquilo que você sabe que você é, sabe, a situação que você pode estar vivendo hoje, ela não pode formar quem você é. Você está passando por um problema, não é que você é o problema, é que você está passando pelo problema. Aquilo que você está sofrendo, não é porque você é um sofredor, não, é porque você está passando por uma fase de sofrer. O que você é, segundo a Bíblia, você é filho de Deus. Viu? E ele morreu na cruz, morreu livremente, por opção própria. A Bíblia diz que Ele te amou primeiro. É difícil entender uma pessoa que entrega a sua própria vida para morrer na cruz por alguém que não está nem aí para Ele. Mas Ele diz que quando Ele te olhou,
quando Ele me olhou, Ele me amou, nos amou primeiro e disse: eu morrerei por vocês, pagarei toda a sua dívida. Tu és salvo, justificado, preparado para morar. Aleluia! Em Deus, tudo faz sentido. Parece que não, né? É por isso que as pessoas olham assim e dizem assim: puxa, quem diria, né? Aquela menina era água com açúcar. Aquele cara ninguém queria. Aquilo era o salto do sapato velho da igreja. Olha lá. Olha onde ele está agora. Olha a mulher que está do lado dele. Olha para essas coisas fúteis, né? Para mim é fútil, né? Só se esquece de olhar aonde Deus está honrando eles, sabe? E os seus mais, as suas bonitonas estão lá atrás, enquanto em Deus Ele está lá em cima. É isso que eu quero dizer para vocês. Em Deus não é o que você vê, em Deus não é o que eu vejo, em Deus não é o que nós vemos, em Deus é o que Ele quer que aconteça. As coisas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que nem chegou ao coração do homem, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, essa é a nossa vida, irmão. É isso que nos fortalece. Não importa se seu cabelo é ponho ou é liso. Não importa se você tem dente ou não tem dente. Não importa se você vem de cavalo, bicicleta, a pé ou do carro do ano. Não importa. Quando você entra naquela porta, na casa de Deus, todos somos iguais. Rico ou pobre, branco ou preto, feio ou bonito. Todos somos iguais diante de Deus. Porque em Deus tudo faz sentido. Aleluia. É isso que a gente tem que meditar. É isso que nós temos que guardar essa manhã. Eu trago esses títulos assim grande, porque, irmãos, aquilo que os olhos veem, a mente capta, registra. E quando a mente registra, você associa as coisas. Esses títulos são bons, porque você vai lembrar dessa passagem. Eu gostaria que você lesse depois com calma. 1 Reis 19, 15. O 19 primeiro, todo, mas até o final. Você vai ver que ele fez exatamente. E eu quero só terminar dizendo: Eliseu fez 2 vezes mais o que Elias fez. Enquanto um era profeta, ouvia a voz de Deus, o outro estava se formando em profeta lá na terra. Quem sabe talvez batendo no martelo. Quem sabe talvez cortando o cabelo, pintando a parede. Quem sabe talvez limpando uma casa. Quem sabe talvez fazendo outro serviço mais diferente. Mas o coração ligadinho no céu. E Deus está preparando. Aí Deus um dia levanta um profeta e diz assim: vai lá. Lá na construção, lá na pintura, lá na casa, lá aonde, sabe, no lixão onde vai lá. E levanta lá o teu sucessor. Porque, irmãos, os olhos de Elias não conseguiam ver a conexão do coração de Eliseu em Deus. Quando ele olhou, encontrou ele mexendo na terra. Mas a mão estava na terra, mas o coração estava no céu. Sabe? Então é difícil a gente olhar para as pessoas e querer traçar um juízo dela em Deus. É difícil. Não faça não, porque você pode se dar muito mal. Porque só sabe quem vive e com quem vive. Essa é a realidade desta manhã. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus guarde a vida de vocês. Nós vamos chamar as crianças vão estar ativando aqui, finalizando o culto desta manhã. Que esse ministério, irmão, possa crescer. E é por isso que eu estou dizendo para você: se você puder adotar uma criança, como é que é isso? Se você tiver alguém no vizinho, que os pais confiem em você, alguém seu parente que tem crianças que confiem em você, adote, traga para a igreja, põe no seu carro, traga para a escola bíblica, mostre Jesus para eles, e depois você vai ver o prêmio que você vai ter diante de Deus. São vidas que serão alcançadas para Jesus. Amém? Olha, vocês estão levando para casa o papel. Não esqueçam, assina esse papel.
e tragam de volta na próxima aula, para a gente saber que você está acompanhando, né, a aula do seu filho, para que a gente saiba que você em casa também está ativando. Como é que estão as crianças, minha filha? São só eles que vão subir, os outros embaixo também? Vão subir. Pede para subir para a gente terminar o nosso culto. Amém? Quarta-feira nós estamos mais uma vez com o nosso culto, o encontro da fé. Venha fazer parte, irmãos. Irmãos, é uma palavra ao seu coração. A gente tem recebido do Senhor palavras boas às quartas-feiras. Vou falar o versículo. Eu esqueço. Amém? Depois das crianças, o nosso irmão Tiago tem uma palavrinha com a igreja rapidinho. Vamos chamar nossos pequenos aqui para cima. Isso, vamos chamar aqui para cima. A pastora Cida vai estar conduzindo eles. Vamos. Isso. Espera um pouquinho. A tia, não, deixa. A tia vai dar. A tia vai dar para vocês. Espera um pouquinho. Eu não sei se vai usar. Deixa a tia controlar vocês. Isso. Venham para cá. Participa aqui do grupo. Irmãos, abençoe aí. Tira uma foto, faça um vídeo. Me ajude a divulgar esse ministério. Para que a gente possa ganhar mais crianças. Já que a gente não ganha adulto, vamos ganhar criança. O futuro está aí, né? A igreja está aí amanhã, ó.